De volta com Rio Claro Notícias e hoje a gente vai falar de um tema importante, um tema que remete muito à história do Brasil como um todo, a questão dos direitos do negro, a história da escravidão e um evento que em Rio Claro está sendo levado para o lado do debate, né? Doutora Ionita Krugner aqui comigo, ela que é da Comissão da Mulher da OAB e que vai palestrar sobre isso, né? Sobre esse tema. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde, Paulo. Como que surgiu esse tema, essa ideia dessa palestra? Sim. Então, a palestra, num primeiro momento, está inserida dentro de uma legislação municipal em que a gente pretende abordar a evolução da comunidade negra e seus aspectos jurídicos aqui no Brasil. Então, desde a colonização do Brasil, enquanto que os negros africanos foram escravizados, e agora nesse momento, o que o Estado vem fazendo para devolver a essa comunidade aquilo que lhe foi tirado lá atrás. Quer dizer, na verdade é uma questão que hoje se fala muito, né? Existem as cotas nos concursos, nas universidades, inclusive recentemente a Câmara aprovou em Rio Claro, né, nos concursos municipais tem que haver a cota. É a necessidade de se discutir isso aí, inclusive com ações, né, doutora? Sim, num primeiro momento, o que nós temos que, abrir os olhos e nos atentarmos é que essas medidas são remediativas. Nós estamos remediando um problema que já aconteceu. Porém, o tratamento tem que cessar um dia, porque se ele continuar sempre, para todo o sempre, os direitos não foram igualados de uma forma geral, não é? Então, a saída agora foi nós encontrarmos essas questões da cota, porque muitos foi tirado dos negros, da comunidade negra lá atrás. Mas o que a gente precisa atentar é para que daqui para frente haja de fato a igualdade. Porque na verdade essa discussão é muito complexa, até porque as pessoas falam, mas por que nessas cotas, por que eles não têm condição de disputa em igualdade e tudo mais? E aí tem gente que defende que o trabalho tem que ser lá no jardim da infância. Né, oportunidade de escola para todos no mesmo padrão, no mesmo nível, para chegar lá na época de disputar uma vaga na universidade, por exemplo, ter condições normais, porque teve, né, durante o histórico de vida, tudo o que as outras etnias tiveram, mas aí é bem mais complicado, mais complexo, né? Sim, é bem mais complexo. Inclusive existe uma legislação federal que obriga as escolas públicas e particulares o ensino da cultura e da história afro-brasileira. Então, o que muitas vezes não acontece. Poucas escolas é que tomam todo esse cuidado. Eles abrangem a colonização do Brasil de um modo geral. Né? Inclusive a questão de os jesuítas chegarem ao Brasil, catequizarem os índios, mas eles não abordam as crianças a cultura que o negro trouxe, porque ele veio nos navios negreiros e trouxe só a roupa do corpo. Em contrapartida, ele trouxe na sua memória todo aquele cultivo à natureza, que a África é muito exuberante nesse sentido, e as coisas que eles acreditavam, os seus mistérios, as suas espiritualidades, e isso não é colocado para as nossas crianças. Porque, na verdade, como a senhora até colocou agora há pouco, é que o negro ele veio com uma grande bagagem cultural e tudo mais. Na época, né, era um povo já bastante evoluído, que veio escravizado, bem dizer, né? Sim. Exatamente ao pé da letra escravizado, né? Sim. Dentre as primeiras civilizações da antiguidade, a gente constata a civilização egípcia, que ela se alojou no alto da África, mais próxima ao rio Nilo, por conta da irrigação. Então ali eles cultivavam a agricultura e outras técnicas também de culto ao corpo, tanto esse processo de esse estado de múmia, que eu não sei muito bem explicar como que funciona, e também a questão da sua espiritualidade. Haja vista essas civilizações acontecerem muito antes da era cristã. Quer dizer, então tem muita bagagem aí, né? Tem muita bagagem, muita espiritualidade, muita cultura, muitos mistérios que nós não aprendemos nas escolas. Agora vamos falar da palestra. Horário, aberto a quem, pra gente... tudo isso a gente vai, né? É um panorama do que pode ser falado lá, né? Sim, dia 19, terça-feira, no auditório da Casa do Advogado, na UAB. Aqui em Rio Claro, a entrada é franca, todos estão convidados. Então, só reforçando... terça-feira às 20 horas. 20 horas, né? Na Casa do Advogado. E aí todo mundo pode participar, não paga nada, né, doutora? Não paga nada. Então, maravilha.
Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e sucesso aí no evento. Obrigada, Paulo, mais uma vez pela sua atenção. Muito obrigado. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal tvclaré.com e aí a gente volta amanhã, 12:30, com mais notícias para você. Até lá.